Porque 6 de maio, às 14 horas, ponto 1 da ordem do dia, e como exatamente eu cheguei a tudo isso. E eu agradeço, é claro, mais uma vez aos dois deputados federais da CDU e ao deputado da FD que me ajudaram com este vídeo. Existe uma data concreta para voto de confiança? Sim ou não? Vamos analisar isso hoje neste vídeo, enquanto os conflitos seguem escalando. Agora, o Mirch já está atacando o chanceler e ele está bastante sensível na Spiegel, dizendo que nunca antes um chanceler teve que suportar isso. Nunca antes. Nem mesmo Olaf Scholz conseguiu arruinar completamente este país com uma política que ninguém mais quer. Especialistas de destaque agora acreditam que em breve o SPD vai ficar abaixo de 10%, se continuar assim, e a CDU vai cair abaixo de 12%. Vamos abordar tudo isso hoje neste vídeo. Vamos dar uma olhada nos fatos concretos e no que o meio político de Berlim está divulgando no momento. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E Friedrich Merz quer continuar governando. Existe algum tipo de estratégia de saída? Então parece que se o bloco CDU, CSU e o SPD continuarem governando assim nos próximos 3 anos, em 2029 eles nem precisam mais se candidatar. Antes de chegarmos à estratégia de saída, que já existe, diga-se de passagem, ou seja, desde hoje de manhã já existe uma estratégia de saída. É verdade isso? Existem especialistas de destaque, especialmente institutos de pesquisa de opinião, como o INSA, por exemplo, que fazem essas previsões. Se a aposentadoria também for reduzida, como por exemplo está acontecendo agora com o seguro de saúde, e se continuar gastando tanto dinheiro com armamentos, então o SPD, com seu eleitorado principal, onde as aposentadorias vão desaparecer, vai cair abaixo da barreira dos 5%. Como ainda há muitos empresários que apoiam a CDU, se continuarem assim, então a CDU também vai cair abaixo de 13% e vão ter que se separar do bloco CDU-CSU. Porque nem mesmo o bloco CDU-CSU na Baviera vai conseguir votos suficientes para alcançar os 5% de todos os votos para formar uma aliança com a União. É isso, a nova lei eleitoral. Essa lei eleitoral não vai poder ser revertida. E como fica a moção de confiança, vamos ver isso agora. Bem, de certa forma, a esperança é a última que morre. Ambos esperam, é claro, que até a próxima eleição regular eles já tenham avançado tanto com suas reformas que talvez até já estejam surtindo efeito e, nesse caso, o plano daria certo. Aliás, no passado houve 2 moções de confiança em casos semelhantes, e em ambas as situações o governo recebeu a confiança. Isso é muito importante de entender. Então, aqui não se quer necessariamente provocar eleições antecipadas, mas sim tentar obter uma base de apoio para poder interagir de forma diferente nas campanhas eleitorais. Isso aconteceu tanto com Schmidt quanto com Schröder. Foi o mesmo caso. A economia estava em colapso. No caso de Schmidt, tanto o FDP quanto o SPD estavam profundamente divididos ao mesmo tempo. Por isso, mais tarde, Kohl chegou ao poder, mas falarei disso adiante. E com Schröder, tratava-se da missão no Afeganistão, onde havia problemas semelhantes, pois eram necessárias reformas urgentes que, de alguma forma, uniram o país. No entanto, ambos os chanceleres não conseguiram mais unir realmente o país depois disso, e então outro partido chegou ao poder. Isso é algo realmente muito importante. Então será uma sentença de morte para ele se ele agora pedir um voto de confiança, mesmo que não seja nesta legislatura. Só que os eleitores não vão perdoar a CDU e o SPD desta vez, e eles sabem disso. A inquietação na União cresce e já se discute na bancada da CDU-CSU no Bundestag se o chanceler deve pedir um voto de confiança. Não, eles já chegaram ao ponto de ter que decidir entre pedir um voto de confiança ou expulsar os ministros do SPD. Em ambos os casos, isso poderia significar explicitamente o fim da CDU. Ou seja, o mesmo que aconteceria se continuassem do jeito que está. Aliás, houve 6 votos de desconfiança. 4 falharam contra o chanceler, 2 foram aprovados. Acabei de explicar esses 2 para vocês. No entanto, isso eu também preciso dizer,
da última vez que os governos estavam tão divididos assim, nenhum deles conseguiu se manter, o que, claro, os membros da CDU também sabem. No entanto, a CDU tem um enorme problema, que eles precisam resolver até o início de maio, e essa data é muito, muito importante, que eles podem resolver até o início de maio. Eles têm na CDU um sucessor para Friedrich Merz? Se sim, o voto de desconfiança. Se não, talvez os governos minoritários. Isso é muito, muito importante de entender, porque depois que esse cenário aconteceu 6 vezes, em 4 delas se quis provocar novas eleições. Mas isso não pode ser feito se não houver nenhum sucessor para Friedrich Merz. Ninguém, absolutamente ninguém na CDU assumiria essa responsabilidade neste momento. Vou dizer assim, está pegando fogo, e quem é que gosta de pegar numa ferradura em brasa? Mas o que se tem agora, ou o que é frequentemente discutido no bloco CDU-CSU, é que, para conseguir aprovar uma grande reforma realmente impactante, deve-se simplesmente pedir um voto de confiança. Então, e por que a CDU quer isso desesperadamente? Por exemplo, haveria a possibilidade de, depois disso, se abrir para a AfD. No entanto, a votação também é nominal. Isso significa que qualquer pessoa aqui na Alemanha pode ver claramente quem ainda apoia o chanceler e quão segura está esse governo. Ao mesmo tempo, seria possível avançar exatamente com essas reformas e não prejudicar politicamente o próprio partido. Talvez sim, neste caso. Falo dos meus gatos. No caso de se fazer exatamente como Schröder fez. A cada voto de desconfiança que precisamos dizer foi superado com êxito, o partido sofreu tanto. Mas ela não saiu completamente prejudicada disso. O vice-chanceler enfatiza de forma harmoniosa. Particularmente, o encontro descontraído entre os dois líderes, é claro, não é privado, mas sim cuidadosamente documentado para o Instagram. E com esse movimento estratégico no Instagram, eles querem mesmo tentar conquistar um novo público online. É preciso considerar que uma moção de desconfiança dessas pode sair pela culatra. Como acabei de dizer, 4 contra 2. Eles sobreviveram 2 vezes e depois tiveram sérios problemas, porque os partidos foram destruídos, inclusive nas pesquisas. Nas 4 vezes em que isso fracassou, os partidos conseguiram se manter mais ou menos estáveis, porque o cidadão percebeu: ok, o partido está prejudicado, assim não dá para continuar. Talvez de alguma forma possa continuar nesse contexto. E é exatamente isso que eles querem agora, para conseguir um novo público online. E todos nós que acompanhamos esse canal sabemos quais seguidores de quais partidos estão no Instagram, no X e no YouTube. São esses verdes, o partido à esquerda e pessoal da AfD que circulam por aqui, porque sabem que aqui não precisamos de um eleitorado acima dos 60 anos, mas vivemos praticamente no aqui e agora. E nós percebemos os problemas do nosso país. E quem quer fazer uma campanha eleitoral tão barata pelo Instagram, bom, aí já dá para ver o quanto de pânico tem nos olhos dessas pessoas. Por isso também essa declaração... Quero deixar claro mais uma vez, eu não grito com ninguém. Mas todos os participantes que estavam lá disseram de outra forma, que ele gritou. E ao mesmo tempo, todo mundo aqui na Alemanha sabe que o Lars é extremamente sensível, que talvez a Antifa tenha deixado ele um pouco mais mole e que ele interpreta muitas coisas de forma diferente. Por isso também houve outro escândalo ontem em Una, perto de Hamm. Muitos conhecem isso. E lá, um tal de Mirsch criticou duramente esse chanceler, dizendo que ele não tem nenhuma qualidade de liderança. Não sei, você acha que essa pessoa ainda tem liderança? E bem, ouçam vocês mesmos o que ele declarou. Com a revista Spiegel em março sobre hostilidades nas redes sociais. Algo que nenhum chanceler antes dele teve que suportar, diz a manchete. Nunca um chanceler ignorou tanto a vontade dos eleitores do povo. O que ele está exigindo, afinal? A Alemanha vota no centro-direita conservador e recebe uma política de esquerda radical. Ampliar o estado de bem-estar social, aumentar o controle sobre os cidadãos,
taxar os ricos, e essa lista é extremamente longa. Ou seja, ele faz exatamente o contrário do que foi eleito para fazer. Ele faz exatamente o contrário do que prometeu a todos. Ele mentiu para todo mundo do começo ao fim. E agora ele se surpreende porque recebe hostilidades, como por exemplo, Mehr zwei Seefolder. Ou por quê? Por outro lado, ele recebe acusações de ser o chanceler mentiroso. Ou porque as pessoas não confiam mais nele, porque se sentem enganadas, ludibriadas e passadas para trás. Ele se surpreende com o fato de essas hostilidades estarem acontecendo. Claro, os antigos chanceleres como Schmidt e Schröder, que ainda faziam algo pelo seu povo, naquela época ainda não existia rede social. Mas as pessoas antigamente já falavam sobre isso, e enquanto esse chanceler prefere seguir pela linha do "então eu proíbo as redes sociais", essas pessoas pelo menos ainda assumiram as consequências pelo que fizeram, como por exemplo um Gerhard Schröder, depois das eleições estaduais perdidas na Renânia do Norte-Westfália. E no mínimo, aí deveria ser o fim também para esse chanceler. E aí as pesquisas de opinião despencam. Nós também temos, é claro, de vez em quando discussões, inclusive discussões acaloradas, mas vocês podem ver pelo exemplo de hoje que estamos dispostos e capazes de agir. O cidadão vê, acima de tudo, cortes profundos em sua vida. Vou pegar como exemplo o seguro de saúde, ou o fato de agora ele ter que pagar mais pelo seu chope, ou ele ter que pagar impostos ainda mais altos sobre o tabaco. Ao mesmo tempo, o cidadão vê que o chanceler simplesmente aumenta seu próprio salário e, quando questionado, recebe a informação de que isso precisa ser feito por causa da transparência e que não há outra maneira de fazer isso. Ao mesmo tempo, o cidadão, especialmente da esquerda, do campo dos verdes, vê que os subsídios para turbinas eólicas estão sendo reduzidos. Ou seja, até mesmo nesses projetos de prestígio, eles foram enganados desde o início. E aqui, essa coalizão não tem vontade de fazer reformas. Essa coalizão entendeu apenas uma coisa: avançar ainda mais o socialismo. Por isso existem essas hostilidades. E é por isso que eu digo: não precisamos de novas eleições. Precisamos urgentemente de um governo minoritário para destrinchar um pouco o campo político aqui. Novas eleições, talvez no outono, quando soubermos, ok, é possível formar maiorias alternadas no Bundestag. Se tivermos novas eleições agora, se ele fracassar na questão de confiança, então teremos um problema sério. O próximo governo será uma coalizão preto-vermelho-verde e durará ainda menos do que o anterior. Isso significa que nessa situação aguda em que nos encontramos como campeões mundiais de exportação, já estamos de saco cheio até aqui. E se os danos poderão ser reparados algum dia, nem mesmo os principais especialistas sabem hoje. O que eles sabem é que o último orçamento foi desviado de sua finalidade e agora já está no Tribunal Constitucional. Onde estamos realmente no momento, o descontentamento na bancada da CDU, CSU está cada vez mais alto. Agora é como se fosse um ponto sem retorno. Exatamente, nesse ponto nós chegamos. Só para informar, Renânia do Norte-Westfália teve uma queda de 6%. 6%. 6%. O estado de prestígio para a CDU, depois que Gerhard Schröder fracassou lá com um verdadeiro desastre eleitoral e então renunciou. Esse chanceler, se ele perder Renânia do Norte-Westfália e ainda faltam cerca de 12% de diferença, então ele terá perdido tudo. E ele sabe exatamente disso, porque para ele, e isso já foi dito a ele várias vezes, agora está tudo em jogo. Ele vai ter que tomar uma decisão de alguma forma. Só tem uma coisa que ele nunca vai conseguir fazer. Ele, como pessoa, nunca vai poder votar junto com a AfD neste Bundestag. Já disseram isso para ele. 8%, 19%. Wenn das passieren sollte, 20%, 21%, 22%, 23%, 21%, 32%, 23%, 24%, 24%, 25%, 27%, 28%, 29%, 30%, 30%, 31%,
31%, 32%, 33%, 34%, 36%, 37%, 38%, 40%, 41%, 42%, 45%, 46%. E se ele não fizer isso, então ele deve pegar suas coisas. Nehmen und gehen. Union, 46%, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 64. E depois desse desastre, pode ser que no dia 6 de maio, 69, 71, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 80, 81, 83, 85, 86, de forma que o chanceler compareça lá e vocês definitivamente devem prestar atenção ao processo parlamentar no dia 6 de maio. Por que o dia 6 de maio é tão importante? Então, novas pesquisas estarão disponíveis e a CDU pode, até lá, chegar a 20. Isso é definitivamente legítimo, que eles até lá, 90, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, podem muito bem se posicionar e dizer, ok, essas reformas nós conseguimos. 21, 22, 23. Porque o que aconteceu ontem são novas dívidas para a defesa, novos encargos para o cidadão. 25, Es war rein gar nichts. para o alemão, vai causar um desastre. E basta que simplesmente a base eleitoral desapareça. E diz, eu não sou mais um eleitor fiel da CDU. Eu simplesmente não voto mais. O que automaticamente faria com que nas pesquisas a CDU encolhesse. E os outros partidos ganhariam mais pontos percentuais com isso. Que o chanceler, de certa forma, e às vezes também fica desesperado. Isso deu para perceber também na última entrevista dele. E eu agradeço novamente aos 2 deputados federais da CDU e ao deputado da AfD que me ajudaram neste vídeo e me explicaram direitinho por que 6 de maio, 14 horas, ponto 1 da ordem do dia, e como exatamente cheguei a tudo isso. Muitas coisas que apresentei para vocês neste vídeo eu mesmo nem sabia. Mas atualmente a inquietação é tão grande que ou se aprovam as reformas e assim talvez só se prejudique levemente o partido ou então renuncia. Para aceitar até mesmo um pequeno prejuízo? Mas se você realmente não tem mais a confiança, então é melhor dizer, ok, vamos colocar um fim doloroso nisso do que um sofrimento sem fim. Tem que haver alguém que esteja disposto até 6 de maio a liderar a CDU de uma forma nova. Friedrich Merz perdeu completamente toda a confiança. E nós não podemos mais tolerá-lo como presidente do partido e como chanceler. No entanto, ainda é importante dizer que ninguém pode realmente destituir esse chanceler. Ele recebeu um mandato de 4 anos, ou foi eleito para 4 anos. É impossível. Se ele não quiser sair, você não consegue se livrar dessa pessoa aqui. Com o vice-chanceler, com o SPD, a situação é diferente. Mas Friedrich Merz pode, teoricamente, dizer, vou cumprir os últimos 3 anos, custe o que custar, mesmo que ele não consiga aprovar uma única lei.